Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo e hoje é segunda-feira, dia 15/4/2013. Estamos começando um programa num dia bem especial. Hoje o mercado afundou, caiu com bastante força, principalmente Vale, né? A Petro trabalhou relativamente menos pior durante o dia, mas agora no final do dia deu uma afundada maior, caiu mais e fechou aí próximo de 4% de queda, enquanto a Vale fechou com 6,46% de queda. Muito bem, o que explica primeiro, não é muito nosso assunto, mas o que explica primeiro essas quedas acentuadas num dia como outro qualquer? Na verdade, na noite passada para cá, já saíram vários índices, principalmente o índice de crescimento da economia chinesa, que cresceu 7,7%. A expectativa dos analistas economistas era um crescimento acima disso. Isso fez com que as expectativas de exportação de minério de ferro do Brasil caíssem bastante, e também os preços de commodities de maneira geral em todo o mundo, fazendo com que esses ativos se desvalorizassem bastante de maneira acentuada. Fora isso, às 4 e pouco da tarde saiu a notícia de duas explosões lá na Maratona de Boston. Isso reforçou a queda do mercado como um todo, fazendo com que esses ativos fechassem a preços próximos dos mínimos preços que eles têm trabalhado nos últimos, talvez, 2 anos, alguma coisa assim. O mercado brasileiro perdeu a sua linha de suporte, era uma linha de suporte importante. Essa perda se confirmou de maneira relativamente definitiva, então agora estamos em tendência de baixa de fato. O mercado já caiu muito com relação a isso. E para quem opera opções, para quem tem ativos de bolsa e opera opções, eu acredito que até que não perdeu tanto, porque estava protegido, porque tinha vendido ou feito algum tipo de trava de baixa, como é aquela estratégia que a gente faz e se refere a ela toda semana, que já que você tem o papel, a gente faz uma trava de baixa para diminuir o preço de custo. Além disso, com as opções é possível a gente ganhar dinheiro também no mercado de baixa, então as opções podem nos ajudar nesse sentido. Ou se você for fazer uma operação de taxa, comprar o papel e vender as opções, vender opções bem dentro do dinheiro para dar uma protegida, ou se você tiver na expectativa que o mercado vai cair, você pode efetivamente fazer uma operação que aposte na queda. O exemplo mais simples desse é a famosa trava de baixa. Muito bem, agora nós vamos mudar para a nossa planilha. Vou mostrar aqui a planilha para vocês como é que ela está. Antes disso, só um minutinho, a gente vai mostrar para vocês então como é que estão essas operações todas e as opções e o que aconteceu com a volatilidade. Muito bem, como é que estão então as volatilidades para a Petrobras? Lembrando que a Petrobras não foi o ativo que mais sofreu hoje. O ativo que mais sofreu foi a Vale, além, é claro, de OGX, que mais uma vez caiu próximo de 10%. Ainda bem que é um papel que a gente vem sugerindo pelo menos há 6 meses, acho que até mais do que isso, desde que ele perdeu lá o suporte perto de R$9, R$8, alguma coisa assim. A gente vem sugerindo que não se opere, não se entre nesse ativo, porque ele está muito volátil e a empresa
hoje tem um valor nominal muito baixo, que não se justifica muito a operação com opções. Gente, enquanto a gente vai conversando um pouquinho, falando um pouquinho como andam as opções, vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Estou percebendo hoje que tem bastante gente na sala. Queria saber se o pessoal que estava comentando que o chat estava picado, se agora que eu tirei o meu rosto, tá dando para enxergar um pouquinho melhor, não tá mais tão picado. Por favor, Daniel Stange e o Wilson. O Tobias está dizendo que o VIX subiu próximo de 40% hoje. O VIX é um índice que através da medida da volatilidade implícita das opções negociadas no S&P, as opções de S&P, do índice S&P, as opções de contratos futuros do S&P Mini, eles calculam a volatilidade implícita de todos os vencimentos, e aí quando essa volatilidade implícita sobe rapidamente, considera-se que o medo, né, a insegurança com relação ao mercado financeiro se instaurou, e quando eu vou tentar fechar mais alguma coisa aqui do meu computador, porque o Daniel Stange continua dizendo que continua bem picado aí o bate-papo, então vou fechar outras coisas, vamos ver se melhor. Muito bem. Então o VIX subiu bastante. Ele é um índice interessante de risco, de medida de percepção de risco, e mostra como as pessoas que operam opções de índice estão exigindo prêmios maiores para vender suas opções. É exatamente isso que significa o VIX. Não é uma pesquisa, não é uma pesquisa de opinião ou de como está a emoção das pessoas propriamente dita. A gente calcula a emoção das pessoas através do cálculo da volatilidade implícita. Legal. A Petro E15, então, que é 2,36 dentro do dinheiro, tem um VI de R$ 2,36. Ela hoje atingiu uma volatilidade implícita de apenas 27,70%. Eu acho que isso está errado, eu acho que isso não está muito correto, não, porque as outras opções estão com volatilidades de pelo menos 31% ao ano. Então a Petro E15, para estar em linha com as outras opções, teria que estar com uma volatilidade de pelo menos uns 33% ao ano, o que daria um preço para esse prêmio de 2,48 de pelo menos uns 5 ou 6 centavos a mais, acho que até mais do que isso. A Petro E16 está com 32% de vol, a E17 com 31,5%, a E18 com 30,9%, a E19 com 31,5% e assim por diante. Então a maioria das volatilidades implícitas acima de 31%, e a volatilidade histórica, aquela calculada através da série histórica do preço, está com 3,5 pontos acima. Então a volatilidade de Petro não subiu tanto assim, pelo menos não a E. Vamos ver como é que está a F, mas a E é a mais curta, a F é a mais longa, elas não devem estar tão diferentes assim. O Tobias está dizendo assim: Roxo, pode comentar essa queda grande nos metais, principalmente o ouro? Olha, eu vi aqui que o ouro caiu mais de 3% hoje. Na verdade, houve uma queda acentuada de todas as commodities. Eu não sei a explicação, porque normalmente quando há aumento no VIX, quando há aumento na insegurança, há também um aumento no preço do ouro, mas por algum motivo o ouro também caiu junto com todo o resto. Então só vamos conseguir descobrir mais para frente. O Wilson, ele está perguntando se essa planilha está disponível para os clientes Direct Invest. Ela está disponível, sim. Ela é integrada, né, usando aí o teu vocabulário mesmo,
ela está linkada ao nosso Shark Broker. Então, para que você faça a atualização da planilha, para que você tenha a planilha e acompanhe essa planilha dinamicamente de acordo com as variações do preço de mercado, você tem que mandar um e-mail para ROX, então ROCX, @roxdenovo.com.br. Aí você consegue receber a planilha todos os meses. Sempre que houver uma atualização da planilha, você vai receber essa planilha. Muito bem, então a Petro E16 31,5% de vol, a E17 também. Então, enquanto a volatilidade histórica está trabalhando na faixa de 34%, quase 35% na Petro, a volatilidade implícita trabalhando na faixa de 31,5%. Vamos ver agora quanto está a volatilidade implícita de Petro F. Olha, também não subiu de maneira significativa, continua aí na faixa de 30,5%, 31%. Veja que a Petro F16, que está com a volatilidade implícita mais alta, está com 34% de volatilidade. Então é uma volatilidade muito em linha com o que ela andava trabalhando na semana passada. Então, na Petro, por mais que ela tenha caído no fechamento aí 4%, ela não está com a volatilidade implícita tão alta assim. Legal. A gente, só para dar uma olhadinha para quem fosse fazer a compra do papel e o lançamento coberto de uma Petro F16, teria uma taxa de retorno próximo de 1,69, com uma proteção de 10,94. Agora, como esses caras todos estão em tendência de baixa e a Petrobras e a Vale, que são totalmente correlacionadas às commodities, sofreram bastante, eu acredito que todo mundo tem que ter muita cautela, continuar tendo muita cautela para entrar em estratégias onde se compra o papel. Então, muita calma, porque o mercado está bastante inseguro. Agora, gente, as Petro Q, que são as opções de venda. Lembrando que a Petro P venceu hoje e a gente vai, a partir de quinta-feira, já ter as novas planilhas com as puts atualizadas. Vocês devem receber na casa de vocês aí pelo e-mail antes disso. E a gente tem uma Petro Q16 custando 25 centavos. A gente vem mostrando para vocês as vantagens de, por exemplo, comprar um pouco de put na hora que você compra o papel. Então isso teria resolvido ou teria ajudado de forma bem significativa quem tivesse comprado no papel. A compra simultânea de puts, de opções de venda, teriam ajudado bastante a proteger dessa queda mais acentuada. Muito bem. A Vale agora, então já vimos as Petro, vamos ver as opções de Vale. A volatilidade subiu muito mais. Para vocês terem uma ideia, volatilidade de Vale E30, por exemplo, que é R$1 só dentro do dinheiro, trabalhando a 39% ao ano. A Vale E29 trabalhando com 42% ao ano praticamente. E a Vale E31, 32%, 33% e assim por diante, com 37% de volatilidade ao ano. Uma volatilidade muito significativa. A volatilidade de Vale histórica, aquela usando a série histórica, está a níveis bem mais altos ainda, está em 42% ao ano. O Tobias perguntando se a gente pode simular uma mesa na Vale ou se preferir uma borboleta. Tobias, hoje infelizmente é o dia de bate-papo básico.
No dia do bate-papo básico a gente não fala de estratégias avançadas como a estratégia de mesa ou a estratégia de borboleta. O que nós vamos mostrar para vocês é o que teria acontecido se a gente tivesse feito aquela trava de baixa, já que as pessoas podiam estar comprado no papel e fazer uma trava de baixa. Então eu vou simular uma nova trava de baixa, já que a que foi montada na semana passada já teria dado bastante dinheiro. Vamos então simular uma trava de baixa na Vale, levemente fora do dinheiro, que pode ou não ser feita junto com o papel. A gente tem mostrado como fazer junto com o papel, mas ela pode ser feita também sem o papel. Legal. Já vimos então a volatilidade histórica de Petro e a implícita também. As implícitas na casa de 37% e as históricas na casa de 42%. E agora, antes de ver como é que anda a volatilidade e os preços e as relações de Vale F, nós vamos ver mais uma pergunta do Tobias. Ele está perguntando, na minha opinião, com relação a se eu prefiro mais operações de mesa ou de borboleta. Olha, Tobias, eu acredito que a borboleta é uma estratégia mais simples. Ela tem apenas 3 pontas. Desse modo, custa menos dinheiro, dá menos trabalho para montar. É bem mais simples de ser feita. E você pode ter no final das contas o mesmo efeito. Porque você pode, por exemplo, comprar 30, vender 34 e comprar 38. Então você pode fazer, por exemplo, uma borboleta com 2 ou 3 reais de distância do miolo para as pontas, e isso daria mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma distância de uma estratégia de mesa. Então, pelo simples fato da borboleta ser mais simples e mais fácil de montar e mais barata em termos de custos e acompanhamento, eu preferiria a estratégia de borboleta. Mas lembrando que esse não é um assunto para a gente tratar no dia de hoje. Olha, agora estamos na Vale F. A Vale F é o último vencimento de Vale que a gente está acompanhando. A partir da semana que vem já vamos ver o novo vencimento. O vencimento para o mês 6, que é o vencimento G. Então, a partir de quinta-feira agora e de segunda-feira que vem, já vamos ver como é que está o vencimento G. A Vale F30 então com 34% de vol, a F31 com 35% de vol, a F32 também com 35% de vol, a F33 também com 35%, então todas elas aí mais ou menos entre 33% de vol e 35% de vol implícita. É comum que as opções mais longas, com vencimento mais para frente, sejam mais lentas mesmo no aumento da volatilidade, mas o interessante é que a volatilidade de Vale não subiu muito, subiu pouco. Ela caiu 5% hoje. 5% significa uma volatilidade anualizada de quase 70% ao ano, quase 80% ao ano na verdade. Então a volatilidade implícita subiu muito pouco, perto do que poderia ter subido, acompanhando aí a variação do papel e o quanto subiu a volatilidade histórica. Olha, se alguém tivesse interesse em fazer uma trava de baixa no dinheiro ou levemente fora do dinheiro, a gente poderia escolher a venda da F32 com a compra da F33 ou F34, de acordo com a distância que você está disposto a correr de risco. Lembrando que vender 32 e comprar 33, você receberia apenas 40 centavos no seu bolso, mas o risco seria de no máximo R$1, enquanto vender a F32 e comprar a F34, você colocaria 70 e poucos centavos no seu bolso, porém você acabaria
correndo um risco muito maior, correndo um risco de praticamente R$2 com menos os 70 e pouco, 80 centavos que você colocou no bolso. Você correria um risco de R$1,20 contra mais ou menos 55 centavos de risco para quem fizesse F32 com F33, né? O Flávio Becker, ele está perguntando o seguinte: Roxo, a trava de baixo se desvaloriza mais ao longo do tempo? Por exemplo, a Vale caiu muito hoje e mesmo assim as opções não caíram tanto. Olha, o Tobias está certo, ele comentou que as opções não caíram tanto porque a volatilidade subiu. É verdade, a volatilidade realmente subiu bastante, mas dependendo da trava de baixa que você montar, se você montar uma trava de baixa bem dentro da grana, por exemplo, uma trava de baixa de Vale E29 com Vale E20, ou de Vale E30 com Vale E29 com Vale E30, ou Vale E30 com 31, aí você certamente receberia bem mais dinheiro, e numa queda acentuada a trava cairia muito mais rápido. Então a trava de baixa que realmente te ajuda no caso do mercado afundando, caindo, é uma trava de baixa mais dentro da grana. Essa trava de baixa levemente fora da grana, ela não te ajuda muito não. O mercado caiu R$2 e ela cai 20 centavos, 30 centavos, alguma coisa, uma queda bem menos acentuada. Legal. Agora, gente, vamos ver como é que tá a Vale Q, que é a put de Vale. Veja que nesse caso a volatilidade realmente explodiu. A Vale Q29, que estava trabalhando próximo de 15 a 20 centavos na semana passada, triplicou de preço, está com 65 centavos hoje, e teria sido uma das poucas estratégias de proteção de portfólio para quem estava comprado em Vale, uma compra de Vale Q29, Vale Q30, Vale Q31, 32 e assim por diante. Muito bem, agora que já vimos então as Vale E, Vale F, Vale Q e as Petros também, nós vamos mudar de planilha e vamos ver como é que anda a nossa estratégia de trava de baixa. Olha, nós estamos assim, ó, nós estamos vendido em Petro E18, podem ver aqui, Petro E18 a gente está vendido. Nós estamos comprado em Petro E19, nós vendemos a Petro E18 pelo preço de 85 centavos, perceba que ela já está 44 centavos. Nós compramos a Petro E19 ao preço de 43 centavos, e agora ela está 19 centavos. Então, para recomprar essa trava, a gente pagaria mais ou menos 25 centavos, e a gente recebeu para montar a trava 42 centavos. Então a gente teria ganhado quase 20 centavos da semana passada para cá, e essa trava de baixa ela continua dentro do nosso parâmetro normal de acompanhamento, que é a trava de baixa. A opção que nós estamos vendidos tem que estar custando mais do que 1% do valor do papel. Então nesse caso a nossa trava continua valendo, continua funcionando. A Petro na semana passada tinha dado uma subida, essa trava tinha se desvalorizado, tinha se valorizado, tinha subido de preço, e agora, como o papel está 17,36, provavelmente a gente vai colocar quase todo o dinheiro dessa trava no bolso. Então essa trava está nos ajudando a diminuir o preço de custo do papel. Não é a melhor coisa do mundo, né? Porque o papel caiu bastante hoje, 4%, mas já ajuda bastante. E agora, na Vale, a gente tinha uma trava de baixa montada, a trava de baixa se desvalorizou, e a pergunta agora é: poxa, eu tenho Vale comprado, eu tenho interesse em fazer uma trava de baixa em Vale, mas será que vale a pena fazer isso agora? Agora que
o papel caiu tanto, né? E agora que já não está mais tão fácil assim de operar as ações da Vale, olha, eu acredito que mesmo que a Vale tenha caído bastante, talvez, pelo menos até por um efeito psicológico, valha a pena fazer essa trava, uma trava de baixa na Vale E. O que a gente poderia fazer? Vender Vale E 32 e comprar Vale E 33, por exemplo? Olha, se a gente fizesse isso, a gente teria 26 centavos a gente então teria, vamos fazer aqui a simulação. Então vamos vender a Vale E 32, 1 kg, e vamos comprar 1 kg também de Vale E 33. E aí a gente vai perceber que a gente receberia só e apenas 38 centavos para fazer essa trava. E sabe o que é interessante? Se a gente fizesse E33 com E34, a gente teria olha lá, se ao invés de fazer E32 com 33, a gente fizesse E33 com E34, a gente receberia, ao invés de 38 centavos no nosso bolso, receberíamos 27 centavos no nosso bolso. Então, eu acredito que qualquer uma dessas duas travas poderiam funcionar. Vamos deixar montado aqui essa trava anterior, que é E32 com E33, recebendo 30 e um minutinho só que está calculando, recebendo 38 centavos. Vamos salvar a planilha aqui e aí nas próximas semanas a gente vai acompanhar. Por mais que o mercado tenha caído, gente, a alta da volatilidade faz com que montar essa trava agora não seja tão pior do que já tê-la montado antes. E além disso, acho que mais importante de tudo é que infelizmente o mercado agora está em tendência de baixa. Essa realização foi uma realização mundial, o mundo inteiro se posicionou agora de maneira mais vendida. Então montar e ficar montado numa trava de baixa na Vale para proteger um pouquinho o papel que você tem comprado pode ser uma boa. Depois, né, que passar esse mês, que o vencimento E estiver próximo, né, do final, aí a gente pode fazer uma rolagem para o vencimento seguinte de uma maneira mais tranquila, recebendo pelo menos uns 50 ou 60 centavos, que fica mais fácil. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, que tenham entendido um pouquinho como é que funciona essas operações todas em período de maior volatilidade, tenham entendido no que as opções podem nos ajudar, no que elas não podem, como é que o mercado e as opções se comportam em momentos de grande queda. É muito importante aprender a acompanhar esse tipo de coisa para no futuro, em novos períodos de crise, de queda, a gente está preparado, inclusive até de maneira antes, né, da coisa acontecer. Tá bom? Grande abraço para vocês. Amanhã 3h30 da tarde a gente tem o nosso bate-papo de long and short, e na quarta-feira o bate-papo do TG, e na quinta-feira aí novamente a gente vai falar. Primeiro bate-papo de mercado semanal, vamos avaliar essa crise, o que está acontecendo, e depois disso vamos falar sobre opções avançadas. E aí dá para falar também da vaca, do boi, da mesa, da borboleta e várias outras estratégias de opções interessantes. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até amanhã. Todo dia tem mercado.